Queridos, Deus, Ele fez questão, grave isso que eu vou dizer, Deus, Ele fez questão de deixar a sua vontade, as suas promessas, aquilo que Ele deseja para mim e para você num livro. Deus fez questão de deixar registrado a sua vontade, as suas promessas, aquilo que Ele gostaria e queria nos ensinar. Isso tudo Ele permitiu e deixou, pela inspiração do Espírito Santo, registrado num livro. Bom dia, Tele, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, Deus abençoe. A Bíblia, esse livro, um livro sagrado, as Escrituras, Deus fez questão de deixar aqui tudo aquilo que Ele deseja para mim e para você. A palavra de Deus, ela é o que precisamos para a nossa vida. E Deus fez questão de deixar de Gênesis a Apocalipse, ou seja, 66 livros. Deus fez questão, através do Espírito Santo, pela inspiração divina, deixar tudo aquilo que precisamos para a nossa vida nesse livro aqui. Sua vontade, suas promessas, seus ensinamentos, seus propósitos, seus planos, tudo está aqui, nesse livro. Por que eu estou dizendo isso e por que eu estou começando esse devocional afirmando isso? Porque tudo aquilo que lemos na palavra de Deus, elas não podem simplesmente ser uma leitura. Ela tem que ser uma vivência. Tudo que lemos na palavra de Deus para a nossa vida, ela não pode ser simplesmente uma leitura. Ela tem que ser uma vivência. Aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus tem como promessa, aquilo que Deus tem como vida para nós através da sua palavra, só vai se tornar possível se a gente entender e viver tudo que está registrado nas Escrituras Sagradas, nesse livro chamado Bíblia. Essa palavra Bíblia no grego significa um conjunto de livros. Para que eu e você possamos ser transformados pela palavra, para que eu e você possamos viver, precisamos colocar em prática tudo aquilo que lemos e ouvimos através da palavra. Essa semana eu tive alguns testemunhos sobre esses devocionais que fazemos juntos todos os dias de manhã. Eu louvo a Deus porque esses devocionais, Ele tem transformado vidas. Esse projeto que um dia nasceu no meu coração pela vontade de Deus, vai fazer 2 anos, como eu já falei, está transformando vidas. Agora, o que está transformando vidas? O devocional? Não. A palavra. A palavra que é ministrada nesses devocionais. E eu louvo a Deus por isso. Porque a palavra de Deus, se ela é praticada, ela transforma vidas. Mas se ela não é praticada, ela não tem essa ação transformadora. A ação transformadora da palavra só é possível quando ela é praticada. Por isso que a gente sempre vai dizer aqui nos devocionais que uma vida com Deus é uma vida prática e não discurso. Não basta você dizer eu creio em Deus, mas você não vive em Deus. Não basta você dizer eu tenho fé em Deus, mas você não vive na fé. É só discurso. Se você começar a ler esse livro
e não colocar em prática as coisas que você lê nesse livro, você só está lendo mais um livro. Mais um livro. Vocês estão vendo aqui, eu tenho um monte de livros. Eu adoro ler. Eu leio todos os dias. Eu leio todos os dias. Eu adoro ler. Mas esses livros que estão aqui, que eu leio, a grande maioria deles eu não tenho a necessidade de colocar em prática, porque eles não transformam a minha vida. Eles transformam o meu conhecimento. Eles agregam conhecimento a mim. Agora, esse livro, ele não só agrega conhecimento, mas se ele for colocado em prática, ele transforma a minha vida. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que já foram transformadas pela palavra de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou falar de um tema hoje que o que a gente vai ler, a gente precisa entender e viver para que isso possa acontecer. Eu quero começar esse devocional lendo um texto pequeno da palavra de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É um versículo muito conhecido de todos nós, que diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou repetir: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, se eu ler isso e deixar isso só no campo teórico da minha existência, é só uma leitura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, quando você entende essa palavra, quando você recebe essa palavra, e quando você vive essa palavra, realmente você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode vencer o medo, você pode vencer a angústia, você pode vencer a tristeza, você pode vencer a depressão, você pode vencer as doenças, você pode vencer os desafios da vida, você pode vencer as dificuldades na vida. Por quê? Porque você e eu podemos realmente todas as coisas naquele que nos fortalece, Jesus Cristo. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Entendeu, queridos? Entenderam o que eu quero dizer sobre viver a palavra? E hoje o tema do nosso devocional é exatamente esse: tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos levanta todo dia para continuar a nossa jornada de homens e mulheres de Deus. Como eu falo sempre, você só está aqui hoje de manhã junto comigo, porque Deus te fortaleceu para levantar e viver mais um dia que está se apresentando diante de você. Então você pode realmente todas as coisas naquele que te fortalece. Por isso a importância de viver a palavra. Uma coisa é eu ler, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra coisa é eu viver, podendo realmente todas as coisas naquele que me dá força para vencer os desafios, as demandas, os sentimentos. Essa é a diferença. E isso tem que ficar muito claro hoje de manhã. Você sabia que em Deus você pode todas as coisas? Você sabia que em Deus você pode realizar e vencer, conquistar todas as coisas? Eu não sei o que você está vivendo hoje. Bom dia, Ângela, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que passa aí dentro de você, os seus sentimentos. Eu não sei o que passa na sua mente, eu não faço a mínima ideia. Mas eu sei pela palavra de Deus que você pode todas as coisas naquele que te dá força, naquele que te fortalece.
Eu quero que hoje você saia daqui desse devocional com essa palavra fervendo no seu coração, que tudo é possível para você que crê no Senhor. O próprio Jesus Cristo disse: se creres, verá a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. Bom dia, Mônica. Bom dia, Natanael. Deus os abençoe. Então grave isso no seu coração e viva isso. Você pode realmente todas as coisas naquele que te fortalece. Como eu falei, eu não sei o que você está vivendo, mas vira para essa situação que você está vivendo e profetiza, diga: eu posso vencer isso naquele que me fortalece. Eu posso crescer com isso naquele que me fortalece. Eu posso amadurecer com isso naquele que me fortalece. Eu posso, como filho, como aquele que crê em Jesus Cristo, eu posso todas as coisas. Sabe, queridos, quando a gente vive isso, quando a gente entende isso, a gente se torna homens e mulheres imparáveis. Não há nada na vida que possa parar a nossa jornada e a nossa caminhada, porque entendemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Eu separei pelo menos aqui 3 coisas que tem que ficar muito clara que podemos naquele que nos fortalece. Por isso, queridos, o meu apelo. Bom dia, Paula, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Por isso, o meu apelo. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. O meu apelo nessa manhã é que você realmente entenda que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O meu apelo hoje para você é que você saia do campo teórico das Escrituras, saia do campo teórico das Escrituras Sagradas da Bíblia e entre no campo prático da palavra. Entenda que a palavra de Deus, ela é vida em nós, só que ela só se torna vida quando ela sai do campo teórico e ela entra no campo prático da nossa existência. Sabe, queridos, esse livro chamado Bíblia, ele deve pulsar no nosso coração, na nossa vida. Sabe, quando Jesus Cristo foi levado para o deserto, assim que ele terminou de ser batizado, ele foi levado para o deserto. E lá ele sofreu as suas tentações como homem, como filho de Deus. Ele passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo, por Satanás. E sabe como ele venceu essa batalha da tentação? Pela palavra. Pela palavra. Ele sempre, quando ele ia confrontar Satanás, ele sempre disse: está escrito. Sabe como é que você vence na sua vida? Você vence por aquilo que está escrito. Você vence quando você vive aquilo que está escrito. Então, sempre que você tiver uma demanda para resolver, sempre que você tiver questões, sempre que você tiver alguma coisa aqui internamente te incomodando, sentimentos contrários, vozes contrárias, sempre lembre e viva o que está escrito. Isso é viver a palavra. Viver a palavra é entender que está escrito. Como hoje que vamos começar esse devocional, tudo posso naquele que me fortalece. Bom dia, Rose. Bom dia, Meire. Deus abençoe vocês. E a primeira coisa que eu posso naquele que me fortalece é que nele eu posso esperar. Primeira coisa, entenda isso: nele, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu e você podemos esperar. Esperar com confiança, esperar com esperança, esperar com convicções, esperar em movimento. Nele eu posso esperar. Olha o que diz o Salmo 27, versículo 14.
Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir. Salmo 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, tenha coragem, mantenha sua posição de filho, mantenha sua posição de filha. Isso é esperar. Creia na palavra, creia nas promessas, creia no Senhor e fortifique o seu coração com a palavra, com aquilo que Deus te prometeu, com aquilo que Deus te falou. Mas espera pelo Senhor. A gente, como ser humano, a gente não tem o costume de esperar. A gente já age, a gente já quer resolver. Existem determinadas situações na vida que a gente precisa esperar no Senhor. Esperar é continuar fazendo o que tem que ser feito, é continuar caminhando, é continuar trilhando a jornada da vida, mas entendendo que a boa mão do Senhor está sobre a sua casa, a sua família, sobre você, sobre a situação. E Deus, Ele não para, Ele trabalha em nosso favor. Então espera, porque os melhores dias da sua vida estão à sua frente, que você ainda não está vivendo aquilo que Deus tem para você. A palavra de Deus diz que aquilo que os nossos olhos ainda não viram, aquilo que os nossos ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então espera no Senhor. E tenha certeza que todo dia Ele está agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Espera no Senhor. Agora, esperar exige uma coisa. Esperar exige paciência. E paciência é fruto do Espírito. A paciência, ela é fruto do Espírito. Espere com paciência. Espere. A paciência, ela deve ser uma posição habitual na sua vida. Tenha paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é para ontem, porque o tempo nosso é tempo cronológico, tem a ver com a cronologia. O tempo de Deus, ele é um tempo eterno. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é tudo uma coisa só. Ele passeia na eternidade. Então, pratique o fruto do Espírito. Por isso que eu falo que a palavra tem que ser prática. Relacionamento com Deus é um relacionamento de vida prática. A partir do momento que praticamos esse relacionamento entre pai e filho, entre filha e pai, nós começamos a produzir o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a paciência. Porque Deus não está distante. Deus está próximo, perto de nós, contemplando a nossa vida, contemplando a nossa luta. Os seus olhos, a palavra de Deus diz, estão sobre toda a terra. Os seus olhos estão sobre toda a terra. Então a primeira coisa é que nele você pode esperar. Ele te fortalece para você esperar nele. Ele te dá graça suficiente para você esperar nele. Salmo 40, versículo 1 nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é uma garantia. Aqueles que esperam no Senhor se renovam. Aqueles que esperam no Senhor conseguem viver uma vida mais leve, mais tranquila, entendendo que é no Senhor que tudo posso. É no Senhor que me fortalece, que me faz viver plenamente, um dia de cada vez, esperando com paciência nele. Queridos, você ainda não viveu tudo aquilo que Deus tem para você. Você está no meio da jornada, você está na caminhada, você ainda não viveu todas as promessas e os planos que Deus tem para você. E como eu sempre digo, se você acordou hoje, é porque os planos de Deus continuam de pé. Se você acordou hoje, é porque a obra do Senhor sobre a sua vida continua. Se você acordou hoje, Deus está dizendo para você nesta manhã: vamos juntos viver esse dia chamado hoje.
Esse dia chamado agora é o dia que eu preparei para você. Espera com paciência no Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor renovam a sua força. Eu falei no devocional de ontem, às vezes a gente precisa colocar o pé no freio. Às vezes a gente precisa respirar. Às vezes precisamos respirar. Bom dia, Karina. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Respire. Sabe, a gente está começando uma nova semana. Eu quero declarar para você nesta manhã, será a melhor semana da sua vida. Será a melhor semana da sua vida. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Agora, comece a andar na cadência do Espírito. Comece a andar na cadência dos planos de Deus para a sua vida. Bom dia, Ed, seja bem-vinda. Comece a andar no ritmo do Senhor. Chega de correr. Chega de tentar resolver as coisas pela sua própria força, pela sua própria vontade, pelas suas próprias ideias. Chega. Você já viu que não dá certo. Respira no Senhor. Espera com paciência nele, porque ele te renova. O esperar com paciência nos renova. Amém, Karina, amém. Louvado seja o Senhor por isso. Seja muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Espere com paciência no Senhor. Senhor, sabe, querido, se você pudesse imaginar aquilo que Deus tem para você, queridos, se vocês pudessem imaginar os planos que Deus tem para a sua vida, vocês já estariam glorificando, vocês já estariam adorando. Grandes coisas Deus tem para mim e para você. Por isso você acordou, por isso você está de pé, por isso você está continuando a jornada que Deus te propôs. Continue, porque você pode esperar nele plenamente. Não espere de homens, não espere de recursos, não espere dos amigos, não. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Amém? Então posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê? Primeiro, esperar no Senhor. Segunda coisa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso nele confiar. Nele eu posso confiar. Nele, em Jesus Cristo, você pode confiar sem sombra de dúvidas. A palavra de Deus diz muito claro: maldito é o homem que confia no homem. O homem aqui é ser humano. Maldito é o homem que confia no homem. Queridos, eu e você somos falhos. Eu e você não somos dignos de confiança, porque falhamos. Nós somos seres oscilantes. Sabe o que é seres oscilantes? Hoje estamos bem, amanhã não estamos. Hoje não estamos bem, amanhã estamos bem. Nós somos oscilantes. Agora, se eu sou inconstante como ser humano, porque eu sou pecador, eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas fraquezas, como é que eu vou confiar numa pessoa assim? Mas Deus é imutável. Deus não muda. A palavra de Deus é muito clara. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Ele não muda. Por isso os planos que Ele tem para você não mudam por causa das suas circunstâncias.
Os planos de Deus não mudam por causa dos seus sentimentos, por causa de repente do seu medo. Não. Quando Deus te acorda de manhã, Ele está dizendo para você o seguinte: não importa o que aconteceu ontem, não importa o que você viveu ontem, não importa o que você sentiu ontem, hoje, um novo dia apresentado para você. E Deus nesta manhã diz para esse novo dia: eis que faço nova todas as coisas. Quem anda com Deus anda em novidade de vida. Então, se você acordou, se alegre no Senhor, porque grandes coisas para esse dia o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? Confia no Senhor. Você jamais se arrependerá quando você colocar a sua confiança no Senhor. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui a origem das suas frustrações, de repente a origem daquilo que você está vivendo hoje, eu tenho certeza que em algum momento da vida você confiou em alguém e se decepcionou. Em algum momento você confiou nos seus recursos e você se decepcionou. Em algum momento você confiou em você mesmo e você se decepcionou. Confie plenamente no Senhor, porque o Senhor tem novidade de vida para você. O Senhor tem novos sonhos para você. O Senhor tem novos planos para você. O Senhor tem uma nova vida para você. Então espere com paciência e confie plenamente no Senhor. Bom dia, Janaína. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Sabe, confiar é se entregar. Confiar é se doar. Confiar é se ofertar. Entenda que a sua vida pertence a Deus. A sua vida, a minha vida, tem um dono. E esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, querida. A nossa vida tem um dono. A nossa vida tem um rei. A nossa vida tem um Senhor. A nossa vida tem um Deus. A nossa vida tem um Pai. Então confie somente no Senhor. Porque quando confiamos no Senhor, nós não nos abalamos. Sabe, a confiança no Senhor nos deixa firme como uma rocha. Porque a gente sabe em quem confiamos. Nunca mais confie nos homens. Nunca mais confie nos recursos que você tem. Nunca mais confie em você mesmo. Porque você mesmo se trai. Você mesmo se trai. Já ouviu falar em autossabotagem? Você se sabota. Por causa dos seus sentimentos, por causa dos seus pensamentos. Quantas vezes você já disse: nossa, eu nunca mais pensei que eu ia fazer isso. Caí no mesmo erro. Nossa, eu fiz isso de novo. Quantas vezes você já falou isso? Eu já falei. Você se autossabota, então não confie em você. A sua confiança deve estar em Deus, sempre. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus por isso. Eu vou repetir. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Está doendo, mas você permanece. Você está sem respostas, mas você permanece. Você não está entendendo, mas você permanece. Está sofrido esse momento, mas você permanece. Porque você confia no Senhor.
Bom dia, Lineu. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Bom dia, Ana. Deus abençoe vocês. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quer permanecer? Confia no Senhor. Amém? Salmo 91, muito conhecido de todos nós, versículo 7. 1000 poderão cair a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você confia no Senhor. Confiar no Senhor não causa decepções. Confiar no Senhor não causa frustrações. Pelo contrário, quando confiamos no Senhor, essa confiança nos gera esperança. Queridos, um homem e uma mulher sem esperança, eles estão mortos. É a esperança que nos impulsiona, é a esperança que nos faz continuar todos os dias. E a esperança verdadeira só está em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, podemos ter esperança. Então, quando você tem Jesus Cristo na sua vida, quando você faz dele o seu Senhor, você sempre viverá em esperança. É a esperança que nos faz viver as promessas. Quer viver as promessas de Deus? Mantenha a sua esperança inabalável. Quer viver as suas promessas? Mantenha a fé inabalável. A fé e a esperança caminham junto. Sem fé eu não tenho esperança. E sem esperança eu não consigo fortalecer a minha fé. A fé e a esperança estão acima das circunstâncias. As circunstâncias não determinam o meu nível de esperança. As circunstâncias e a realidade da minha vida não determinam o nível da minha fé. Quem determina isso é Deus. É dele que vem a fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, ande acima das circunstâncias. Viva acima das circunstâncias. E isso só é possível quando confiamos plenamente em Deus. Sabe por que a confiança é importante? Porque a confiança ela gera uma coisa que se chama entrega. A entrega gera uma coisa que se chama descanso. Nunca esqueça disso. Quem confia entrega, quem entrega descansa. Essa é a ordem. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Eu só entrego porque eu confio. Eu só descanso porque eu entreguei. Por isso que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O restante da sua vida ele fará. Mas primeiro entregue o seu caminho ao Senhor. E você só vai entregar se você confiar. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Entenda que tudo mais ele fará. A palavra de Deus diz tudo. Não que ele fará algumas coisas, não. Quando a gente escuta e quando a gente lê essa palavra tudo ou todos, significa todas as esferas da nossa vida. Profissional, familiar, sentimental, financeira, todas as áreas da nossa vida. É importante para Deus. Mas primeiro você precisa confiar. Depois você precisa entregar. E depois você precisa descansar. O que é descansar? É tirar a mão. É deixar Deus fazer. É deixar Deus fazer. Porque do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Então tira a mão. A gente já quer ajudar Deus. Quantas vezes a gente já tentou ajudar Deus? Sabe o que Deus espera de nós? Que espere nele, que confie nele, que entregue nele, para ele. Então faça isso.
Agora entenda uma coisa, entregar a sua vida para Deus não é entregar para Deus e ficar segurando a cordinha. Eu já falei sobre isso. Isso não é uma entrega. Eu sei que para o ser humano é difícil soltar as rédeas da vida. A sensação que a gente tem é que a gente perdeu o controle. Mas vida com Deus é assim, o controle já não está mais nas nossas mãos. O controle está no Senhor. Isso é uma vida com Deus, é soltar a cordinha e falar: Senhor, eu submeto a minha vida ao senhorio de Cristo. Eu submeto a minha casa, a minha família, a minha vida financeira, os meus recursos, a minha saúde. Eu submeto tudo isso ao senhorio de Cristo e solto a cordinha. A minha vida não pertence mais a mim. Aí a gente entende quando Paulo diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Porque Paulo entendeu que a vida dele pertencia a Jesus Cristo e ele soltou a sua vida. E sua vida pertenceu a Cristo. Eu e você devemos fazer a mesma coisa. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e entenda que todas as coisas Ele fará. Confie. Confie. A confiança é fundamental por uma caminhada segura. A confiança é fundamental para uma caminhada segura. Então entregue e descanse no Senhor. O próprio Jesus Cristo disse: se creres, verá a glória de Deus. Tão somente creia. Creia no Senhor. Amém? Terceira e última coisa, estamos caminhando para o final do devocional. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que significa isso? Esperar, confiar. E agora, com Ele, eu posso vencer. Quando eu espero nele, quando eu confio nele eu posso vencer. Ou seja, eu posso todas as coisas nele. Nele eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Ele me fortalece para quê? Para vencer. Quem anda com Deus é um vencedor nato. Quem anda com Deus é uma vencedora nata. Vence todos os dias. Agora, eu preciso abrir um parênteses aqui, para que fique muito claro. A vitória não significa que aconteceu do jeito que você queria. Porque às vezes perdemos algumas coisas, mas em Deus toda perda é ganho. Grave isso. Em Deus, toda perda é ganho. Existem batalhas na vida que não vamos vencer, mas em Cristo vencemos, porque essa perda da batalha foi uma grande vitória, foi um grande livramento que Deus nos deu. Você não venceu essa batalha porque não era para vencer, não era a vontade de Deus para a sua vida. Então entenda que vencer está na perspectiva divina e não na perspectiva humana. Vencer está na perspectiva divina e não na perspectiva humana. O que Deus entende de vencer, de repente não é o que entendemos de vencer. Porque o vencer para mim e para você é que aquilo seja da forma que eu gostaria que fosse. Quando a gente diz que em Cristo somos mais que vencedores, significa que nele vencemos todos os dias, segundo a ótica divina da vitória. Então entenda que todas as coisas que acontecem na sua vida foi uma vitória, seja ela ônus ou bônus. A gente precisa olhar as situações e as circunstâncias da vida na perspectiva de Deus. Aí a gente entende o que é vitória.
Aí a gente entende o que é vitória. Sabe, queridos, um dia, eu vou dar um testemunho aqui breve para falar sobre isso, sobre vencer. Eu sempre fui da área de TI, da área de informática. Eu, de formação, eu sou analista de sistema. Eu sempre trabalhei com informática, trabalhei em multinacionais, trabalhei em grandes empresas. E um dia eu recebi uma proposta para morar no Japão. Existe um homem chamado Hayashida, que ele foi meu aluno, eu dei aula para ele muitos anos. E ele é um dos donos da telefonia japonesa. E ele tem várias empresas no Japão. E ele me conhecendo, ele me convidou para trabalhar lá. Eu fiquei muito empolgado, eu fiquei feliz da vida, ia melhorar a minha vida financeira de uma forma absurda. Para mim seria uma grande vitória profissional. Aos meus olhos, morar no Japão com a minha esposa seria uma grande vitória. Eu estaria em outro país, estaria ganhando numa outra moeda, enfim, estaria, com mais facilidades. E ele me convidou para ser um dos braços direitos dele na área de TI, nas empresas dele. Fizemos tudo o que era para ser feito. Eu preenchi os formulários de viagem, eu preenchi as coisas todas, tirei o passaporte, fiz tudo o que era para ser feito. Aqui eu trabalhava numa multinacional, na época eu pedi para ser desligado porque a minha viagem para o Japão já ia acontecer. Ele estava aqui no Brasil me ajeitando, fazendo tudo, lá eu ia ter casa, tudo, do bom e do melhor. Imagina, eu jovem, devia ter meus 32 anos, 31 anos, enfim, jovem. Para mim era uma vitória. E eu não era pastor. Nunca imaginei até que seria. Não era o que estava nos meus planos de vida, mas estava nos planos de Deus. Eu fui fazer uma entrevista no consulado, porque o meu visto tinha que ser um visto profissional. Enfim, eu fui. Fui lá com meu passaporte, com toda a documentação, fiz a entrevista. O cônsul virou para mim, lá a pessoa responsável, falou que ia vetar o meu visto, ia vetar a minha viagem. E ele abriu meu passaporte e carimbou esse veto. Eu perguntei por quê, ele falou que por causa da minha profissão eu iria tirar uma mão de obra japonesa para eu poder ser encaixado nessa empresa, que um japonês poderia estar exercendo a profissão. E eles são muito patriotas, eles são assim. E o cara falou para mim, olha, eu não vou liberar a sua ida por esse motivo e tudo. Pensa num homem que saiu dali completamente frustrado e arrasado, sem entender nada. Mas hoje foi uma grande vitória na minha vida. Eu venci naquele dia sem saber que eu estava vencendo, porque a minha vitória era divina. Deus tinha outros planos, Deus tinha outros propósitos para a minha vida. E hoje a minha vida é 100% voltada para o meu chamado. Hoje eu não trabalho mais com TI. E hoje eu vivo a minha vida pastoral. Se eu tivesse ido para o Japão, eu não teria vivido isso que eu estou vivendo hoje, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi viver o meu chamado. Desculpa, queridos, viver o meu chamado. Então entenda uma coisa, a vitória deve e precisa ser pela ótica divina, não pela ótica humana. Então eu posso todas as coisas, inclusive vencer nele. Mas esse vencer tem que ficar muito claro. Bom dia, Gia, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe.
Você é uma vitoriosa. Você é um vitorioso. A vitória, ela sempre deve ser e será na perspectiva de Deus. Se você perdeu alguma coisa, em Deus você ganhou. Então não se decepcione porque isso não aconteceu do jeito que você gostaria que acontecesse. Entrega sempre a sua vida a Deus. Viva uma vida plena em Deus. Creia na vitória em Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu trouxe uma palavra para a igreja domingo de manhã e eu falei um pouquinho sobre essa questão do chamado. Entenda uma coisa, a sua vida é seu chamado. Quando a gente fala chamado, a gente fala às vezes na perspectiva de ele tem um chamado para ser pastor, ele tem chamado para ser presbítero, ele tem chamado para ser missionário, ele tem chamado para ser evangelista. Sim, esses chamados são específicos no reino de Deus. Mas todos nós temos o nosso chamado. Entenda, você, a sua vida é o seu chamado. Então você precisa viver esse chamado, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Entenda, você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Aí você vai falar: pastor, mas eu estou no olho do furacão. Mas é aí que Deus vai te abençoar. É aí que Deus vai te fortalecer. É aí que Deus vai te entregar um novo de vida. É aí que Deus vai mudar a sua história. É aí que o nome dele será glorificado. Então você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Entenda isso. Entenda isso. Então tudo posso naquele que me fortalece, posso inclusive vencer todos os dias nele, por ele e com ele. Amém? Então quando você lê essa frase do apóstolo Paulo aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, isso precisa ser vivido. Então você pode esperar, você pode confiar e você pode vencer nele, porque ele te fortalece para esperar, para confiar e para vencer. Amém? E eu quero terminar o devocional de hoje lendo Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante. É um versículo muito conhecido de todos nós, mas ele precisa ser vivido e entendido. Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Quem? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo que está em próprio Jesus, que é o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso que você está vivendo não diminuiu o amor que Deus tem por você. Isso que você está sentindo não diminuiu o amor que Deus tem por você. Isso que você está achando, pensando, questionando, perguntando, não diminui o amor que Deus tem por você. Não tem nada que você faça
ou que você deixe de fazer, que vai aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por você. Então você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece, naquele que te ama. Então espere, confie e vença todos os dias em Cristo. Você pode sim todas as coisas. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, nesse devocional. Espero que essa palavra tenha sido alimento para a sua alma, alimento para o seu espírito, para o seu coração. Que esta palavra ela possa ecoar no dia de hoje, entendendo que você é filho, filha de Deus, e você pode nele todas as coisas. Você pode vencer os medos, você pode vencer a angústia, você pode vencer a solidão, você pode vencer os desafios da vida, você nele pode todas as coisas. Então espera nele, confia nele, se entregue. Grandes coisas Deus tem para realizar na sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa continuar nos abençoando, que essa palavra possa ser gravada no nosso coração e entender que em Deus somos mais do que vencedores, em Deus podemos fazer proezas, em Deus vivemos plenamente, porque a nossa vida pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele. Amém? Vamos orar? Faça aí do seu lugar agora um altar. Faça aí do seu lugar um altar. Aí onde você está, eu não sei onde você está, mas aí onde você está é um lugar santo, porque Jesus está aí presente junto com você. Jesus está aí. Ele disse: estarei convosco todos os dias. Onde você estiver, a graça de Deus te cobre. Onde você estiver, a presença de Deus está aí. Deus está aí. Jesus Cristo está aí. Então, esse lugar que você está aí agora é santo. Se coloque agora numa postura de fé que a gente vai orar. O que é uma postura de fé? Uma postura espiritual. É uma postura onde você vai entrar agora num ambiente sobrenatural. Sempre que a gente ora, a gente sai do ambiente natural e a gente entra no ambiente sobrenatural. Porque a partir do momento que a gente ora, a gente está diante daquele que é sobrenatural. Quando a gente ora, a gente está diante daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Então a gente vai entrar em oração agora para finalizar esse devocional. E eu quero que você ore com muito fervor, com muito amor, com a sua fé transbordante. Quando a gente leu hoje, tudo posso naquele que me fortalece, esse tudo posso, você pode orar com confiança, você pode orar com entrega, você pode orar com ofertar a sua vida a Deus. Queridos, a oração é o momento mais íntimo que temos com Deus. O próprio Jesus Cristo orou diversas vezes. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber que Jesus se afastava da multidão várias vezes para orar. Agora, ele sendo Deus, ele sendo filho, sendo quem era, precisava orar para estar mais íntimo com o Pai, para enfrentar as batalhas da vida. Quem dirá nós? Então a oração ela é uma necessidade, entenda isso. A oração é uma necessidade da nossa alma, uma necessidade do nosso espírito. É através da oração que a gente alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Por isso que a oração deve ser um estilo de vida. Por isso que Paulo diz: orai sem cessar. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos orar. Orar com confiança de que Deus inclinou os seus ouvidos, está pronto para ouvir a nossa oração. Qual é o pai que não ama ouvir a voz do seu filho, da sua filha? Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Qual é o pai que não ama ouvir a voz do seu filho? Então ore com confiança, porque você pode todas as coisas no Senhor. Amém? Vamos orar, Pai? Estamos aqui diante da Tua presença, continuamos diante da Tua presença. Como é bom, Senhor, acordar e começar o dia
sendo alimentado pela Tua palavra. A Tua palavra nos renova, a Tua palavra nos anima, a Tua palavra nos corrige, a Tua palavra nos chama a atenção. Como é bom, Senhor, acordar de manhã e já ser inundado pela Tua presença. Pai, como é bom estar aqui, pronto para viver esse novo dia que, enquanto estávamos dormindo, o Senhor estava preparando com muito amor, com muita misericórdia. E como diz a Tua palavra, esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Por isso, Pai, nos renova na Tua presença. Nos renova, Senhor, com o Teu Espírito. Que a Tua graça esteja sobre nós, que o Teu favor esteja sobre nós. Pai, estamos aqui clamando a Ti, orando a Ti, porque sabemos que o Senhor mesmo nos convida a clamar a Ti todos os dias. O Senhor mesmo diz: clama a mim e eu responderei. Coisas ocultas, imagináveis que Tu não sabes. Existe um convite, Senhor, da Tua parte para orarmos todos os dias. Por isso, Pai, recebe a nossa oração. Recebe a nossa oração como um perfume suave, como um aroma suave diante do Teu trono. Estamos aqui clamando a Ti porque sabemos que o Senhor continua sendo Deus. Nada muda a sua existência. O Senhor é um Deus imutável, é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Clamamos a Ti porque sabemos que em Ti, Senhor, há o controle da nossa vida. Queremos nessa manhã, Senhor, submeter todos os nossos questionamentos, queremos submeter todas as nossas aflições, sentimentos ao senhorio de Cristo, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa substituir tudo isso e possamos viver nessa paz, nessa tranquilidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra hoje, que disse que podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece. E queremos viver isso, e não só ler e não só ouvir, queremos viver a Tua palavra. Porque a Tua palavra só se torna vida em nós quando ela sai do campo teórico e ela entra no campo prático da nossa existência. Porque uma vida com o Senhor é uma vida prática, é um relacionamento diário entre pai e filho, entre pai e filha, e é isso que queremos, Senhor. Viver uma vida plena no Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos ensinou que em Ti podemos esperar com confiança, esperar o Teu tempo, esperar os Teus planos sobre a nossa vida. Tira de nós, Pai, toda a nossa ansiedade, toda a nossa vontade de querer fazer. Não, que possamos esperar no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Queremos esperar em Ti, Deus, o momento certo de agir, de falar, de fazer aquilo para qual o Senhor nos chamou. Queremos agir segundo a Tua vontade, porque não existe lugar mais seguro no mundo do que estar no centro da Tua vontade. Por isso, nos ensina a esperar. Nos ensina a esperar com paciência, esse fruto do Espírito, a paciência de entender que o Seu tempo é perfeito, de entender que do Seu jeito é melhor. Ah, Pai, que possamos tirar a mão da nossa situação, da nossa vida e deixar o Senhor agir. Obrigado, Pai, por nos ensinar que podemos sim todas as coisas naquele que me fortalece e podemos também confiar plenamente no Senhor, porque o Senhor não nos decepciona, o Senhor não nos frustra, porque o Senhor é fiel. Que a nossa confiança não esteja nos nossos recursos, nos nossos amigos, nas pessoas, não. Que a nossa confiança esteja somente no Senhor. Por isso, Pai, acrescenta mais da nossa fé. Fortalece a nossa fé, renova a nossa fé nesta manhã. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar que em Ti somos mais do que vencedores. Obrigado porque podemos todas as coisas, sim, inclusive vencer todos os dias. Mas que possamos olhar para as vitórias da vida, entender que as vitórias da vida estão no âmbito divino e não no nosso âmbito humano. Porque por mais que de repente possamos perder alguma coisa, isso também foi uma vitória, porque aquilo que perdemos no Senhor, ganhamos em Ti. Aquilo que perdemos no mundo, nas nossas circunstâncias, sempre ganharemos em Ti.
Então que possamos enxergar as vitórias da vida pela ótica divina, pela ótica do Senhor, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida dele, sobre a casa, a família, os filhos, os negócios. Pai, os abençoa de uma forma sobrenatural, que eles possam transbordar as tuas bênçãos e que eles possam ser um canal de vida para as outras pessoas. Pai, eu não sei o que eles vivem, eu não sei o que eles passam, mas tu sabe. Por isso, Pai, opera maravilhas no meio do teu povo. Opera, Senhor, tira tudo aquilo que não provém da tua vontade, todo medo, toda angústia, todo pensamento contrário, toda voz contrária, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, e que eles possam viver uma novidade de vida, que eles possam viver um novo de vida, que eles possam caminhar na certeza de que o Senhor continua e sempre será Deus. Independente das circunstâncias, o Senhor permanece fiel na vida de cada um deles. Por isso, Pai, opera. Aqueles que precisam de cura, Pai, cura na alma, no espírito, sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. Aqueles que têm alguma enfermidade, aqueles que estão passando por algum problema de saúde, Pai, toca agora. Libera uma palavra de cura e que eles sejam curados em nome de Jesus Cristo. Por isso, Pai, derrama o teu bálsamo, derrama o teu óleo e que eles possam dar testemunho de que o Senhor continua sendo Deus na vida deles. Pai, os abençoe em tudo. Eu os amo em Cristo e os quero ver bem, triunfantes, caminhando, alegres, felizes, e que eles possam glorificar o teu nome todos os dias. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão nossa live depois. Que esta palavra seja rema, vida no coração deles, e que eles possam ser transformados por ela, porque a tua palavra transforma, a tua palavra corrige, a tua palavra restaura, e que eles possam ser restaurados, transformados e corrigidos pela tua palavra de hoje. Os abençoe em tudo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo dia de hoje, por esta manhã, que possamos agora enfrentar os nossos trabalhos, a nossa família, a nossa vida, na perfeita harmonia e paz que vem do Senhor. Por isso, Pai, nesse dia de hoje, derrama mais da Tua graça, do Teu favor, e que possamos estar sempre atentos para viver no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. É no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o seu coração e que vocês possam verdadeiramente começar esse dia, começar essa semana alimentado pela palavra de Deus, renovável. Entenda, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode esperar, você pode confiar e você pode vencer todos os dias em Cristo Jesus. Amém?